Então, bom dia a todos. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma sessão de Lunch Webinars no âmbito da Semana do Acesso Aberto. E o que o Redata proporcionou nesta semana foi então casos de boas práticas de gestão de dados de investigação e chamamos, portanto, esta série temática Boas Práticas em Voz Própria. Nós hoje vamos ter connosco a professora Amélia Nunes, da Universidade da Beira Interior, e também o professor Ricardo Agarés, do ISCTE. Só para aqui umas breves notas sobre a conduta, se quiser fazer alguma questão, nós vamos abrir duas sessões para questões no final de cada apresentação. Pode utilizar o chat ou então utilizar a secção do Q&A no final no menu desta sessão. Pode então pedir que lhe levante a mão para o microfone ser ativado e também informamos que todas as gravações e apresentações vão ser disponibilizadas no final da sessão. Esta sessão está também enquadrada aqui no âmbito do roteiro de formação. Para quem está aqui de novo e não conhece o nosso projeto, nós temos feito várias sessões de formação no âmbito do roteiro de formação para capacitar não só investigadores, mas também gestores de ciências e profissionais que, de alguma forma, deem apoio à gestão de dados de investigação. Caso queiram consultar, o nosso roteiro está então disponível no Zenodo e trouxe-vos aqui apenas algumas fotografias das sessões presenciais que nós já realizamos, desde workshops em curadoria de dados, também em bootcamps de formadores de formação em ciência aberta, workshops de boas práticas em gestão de dados de investigação, também temos como publicar os dados e tornar os dados FAIR. Portanto, temos várias áreas que pretendemos cobrir e isto é apenas um resumo das próximas iniciativas que até ao final do ano estamos também a preparar para fazer. Convido-vos então a revisitar o nosso site rdata.pt/formação e lá podem ver todas as formações que ainda têm então as inscrições abertas para se juntarem a nós em sessões futuras. Só uma nota, não se esqueçam quem está presente que esta semana, portanto, como eu disse, faz parte de uma série temática de webinars e, portanto, teremos mais casos práticos tanto amanhã como na quinta-feira, sempre à hora de almoço, entre o meio-dia e a uma. No nosso site também podem ter os links de inscrições em cada uma destas sessões. E agradecemos desde já. Vou agora então passar a palavra à professora Amélia Nunes, que vem, como eu já disse, da Universidade da Beira Interior, é docente no Departamento de Física, investigadora no Centro de Investigação em Ciências da Saúde e coordenadora técnica do Centro Clínico e Experimental em Ciências da Visão. E vai hoje então explicar-nos aqui como é que são as suas boas práticas nesta área das ciências da visão e optometria e, portanto, o palco é seu. Força! Som? O som, uma tecla muito importante nestes formatos, não é? Obrigada, Inês. Pronto, antes de mais, eu quero agradecer de facto a toda a equipa terem-me envolvido neste processo, porque eu sou assim um bocadinho da velha guarda. Iniciei o meu percurso de investigação numa altura em que isto era tudo muito heterogéneo e quando se falava em boas práticas era no domínio temático, não é? Muito técnico, a recolha de dados, a evidência científica. Esta preocupação com as boas práticas na gestão de dados é algo mais recente, que sem dúvida tem que ser normalizado e este tipo de intervenções são fundamentais para informar os investigadores, para aumentar a nossa consciência, para nos amadurecer neste percurso. Pronto, eu peço desde já desculpas para quem está com muita expectativa, porque não me considero propriamente um modelo de exemplo. Eu estou no percurso, estou também a aprender, com a firme consciência de que ainda tenho um grande caminho a percorrer e que neste caminho vai haver avanços e recuos e certamente havemos de chegar a bom porto, porque este movimento da ciência aberta assim nos vai obrigar e por aí nos vai levar, certo? Pronto, então para falar um pouquinho também daquilo que eu faço, pronto, como a apresentação que a Inês fez da minha pessoa, eu trabalho na área das ciências da visão, e a investigação e os dados que recolho estão também dentro desse contexto. Por isso tem aqui duas particularidades
que são muito fortes nesta parte de dados, armazenamento de dados, partilha de dados. Primeiro porque, quer queiramos, quer não, recolho dados de saúde, certo? Depois, porque eu tenho-me dedicado muito a um ambiente escolar, então recolho dados de saúde com menores. Tenho duas situações extremamente sensíveis que têm que ser trabalhadas com muita cautela e que exigem alguns cuidados, certo? Agora, de facto, aquilo que eu tenho trabalhado tem sido na promoção da saúde visual e tenho iniciado e tenho feito o meu percurso muito em ambiente escolar. O público-alvo com que trabalho são, de facto, crianças e adolescentes, embora toda a comunidade educativa está envolvida e sem o envolvimento de todos, isto não é possível. Por isso pediram para eu falar de três aspectos em que o meu percurso me tenha levado a aprender nesta área da gestão de dados. E o primeiro aspecto que eu vou focar prende-se com a comunicação. Para mim, eu diria que a comunicação é talvez uma das lições que me levaram a trabalhar muito. E a comunicação não é só na comunicação da área em que eu trabalho, é de facto uma comunicação que me permite pôr todos os atores no mesmo patamar, a falar a mesma linguagem, porque eu trabalho com as crianças, o meu público-alvo são as crianças, mas eu até chegar às crianças passo por muitos atores, desde o diretor diretor de escola, que entretanto me coloca em contato com o responsável, pelos professores responsáveis pela promoção da saúde escolar, que depois me colocam em contato com os diretores de turma, e são os diretores de turma que depois vão passar a mensagem a um elemento fundamental, que são os encarregados de educação. E só depois é que eu vou ter acesso às crianças. E no meio disto há um percurso todo que se perde, que às vezes não passa por mim, passa por terceiros, e a mensagem tem que ser muito bem passada, por isso a comunicação tem que ser muito bem gerida, para que no final tenhamos sucesso. Muitos dos dados que eu recolho são de caráter epidemiológico e para eu ter uma representatividade não posso falar só para alguns. Todos os estratos têm que estar representados nas minhas recolhas de dados. Por isso, o primeiro cuidado que coloco tem sido mesmo a comunicação, uma comunicação simples, clara e com a passagem da informação fundamental. E apesar disto, vocês puderem dizer o que é que isto tem a ver com os dados, tem muito a ver com os dados. Isto porquê? Porque a minha base de dados, se eu for começar a pôr todos estes interlocutores, imaginem o tamanho que isto é, e pior, eu não quero ter, eu quero limitar ao máximo dados que sejam sensíveis, dados pessoais. Eu não quero ter os contactos e os dados dos encarregados de educação, que isso seria uma coisa muito, muito violenta e difícil de eu gerir, porque não vai trazer nada para mim, para aquilo que eu estudo. Mas eles são fundamentais. Então, em vez de estar a pedir os contactos dos encarregados de educação, não, eu uso o diretor de turma que está em contacto direto com os encarregados de educação. E esses dados acabam por serem limados num ambiente escolar sem terem que passar para mim. E eu acabo por reter apenas os das crianças. Por isso, eu considero que este planeamento da cascata de comunicação, para mim, é fundamental para eu conseguir gerir os dados que vou recolhendo. Pronto, esse é talvez um dos aspectos que eu gostava de aqui frisar. Um outro aspecto que também acho que é importante e que também o percurso me foi ensinando a limar e a reconstruir cada vez melhor, prende-se com
aspectos administrativos, éticos e legais, porque como eu acabo por trabalhar aqui num mix entre o sistema educativo e o sistema de saúde, eu acabo por lidar com instituições que têm políticas de trabalho próprias e que eu tenho que as conhecer e adaptar-me a elas. Por exemplo, eu quando comecei os trabalhos, fazíamos uma ou duas escolas pontuais e criava-se uma relação muito próxima. Quando comecei a alargar a recolha de dados para ter uma representação do município, de ambientes mais amplos, mais largos, essa proximidade não existia, tinha que ser trabalhada. E o primeiro impacto em muitas escolas era: mas vai haver questionários? Sim, por acaso tenho uns questionários. Ah, aqui não entra questionário nenhum sem aprovação do Ministério da Educação. Tive que ir à procura disso. Hoje eu não faço nenhum trabalho em escola sem primeiro questionar o Ministério da Educação. Porque quer seja necessário, quer não seja, é uma boa prática. Se essa medida está instalada, quem usa estas instituições tem que seguir a política da casa. Por isso, há três aspectos que não sei se haverão mais, mas que pronto, estão logo desde a concepção dos projetos que eu trabalho. Um deles é articular-me com o encarregado de proteção de dados e fazer uma consulta correta, que é quase que a primeira reflexão sobre aquilo, o que vou recolher é de facto fundamental, quais são os aspectos mais sensíveis, que cuidados é que devo ter, e após essa declaração fico muito mais confortável. O outro é a consulta ao Ministério da Educação, até obter aprovação para a aplicação dos questionários que vou aplicar e com a descrição metodológica que vai ser utilizada. E a outra é obter um parecer ético de uma comissão de ética que me apoia também na reflexão da estrutura metodológica do trabalho e, acima de tudo, na elaboração do consentimento informado. Trabalho com menores e, por isso, o consentimento informado dos tutores é fundamental. E, como é lógico, o consentimento, pelo menos verbal, da criança no dia da recolha de dados, que são os aspectos fundamentais que antecedem a recolha de qualquer tipo de informação. Um terceiro desafio, porque pediram três, não desafio, são as lições aprendidas, não é? Já estou aqui um bocadinho baralhada, devia ter feito uma apresentação. O terceiro eu dizia que é mesmo o planeamento atempado de todo este processo, o plano de gestão de dados. Poupa-nos muito tempo, torna o trabalho muito mais efetivo, permite-se visualizar muito melhor o impacto se fizermos uma planificação atempada, nomeadamente que dados é que eu vou recolher, como é que os vou recolher e garantir as boas práticas da ciência, não é? Mas também quais são os aspectos éticos, quais são os aspectos mais sensíveis, o que é que eu devo, que cuidados é que eu tenho que ter na recolha de dados, quem é que vai ser responsável por tratar determinados dados, que plataformas vou usar para registar estes dados e que formatos, e, acima de tudo, elaborar algo que eu chamo o meu plano operacional, mas que é muito na linha de um ficheiro de metadados, digamos assim. Eu não quero chamar-lhe metadados porque acho que ainda tenho que crescer um pouco nesse contexto, mas este meu plano operacional, que é assim que eu lhe chamo, é um bocadinho isso. É todas as variáveis descritas, como é que são recolhidas e como é que vão ser registadas. Pronto, e acho que já falei bastante acerca desta parte. Se alguém quiser depois esclarecer mais algum aspecto, estejam à vontade. Depois também me pediram para falar de desafios, não é? Quais são os desafios futuros? Muitos. Numa área em que de facto eu reconheço um valor enorme, e para o qual não tive formação, a exposição que me vai obrigando a ir à procura, não é? Os desafios são imensos, então que desafios é que eu para já vejo
e podem ser alteráveis, porque, conforme eu disse, eu estou no percurso, certo? Um deles é conseguir, de facto, preparar os meus dados para a reutilização. Eu não estou muito familiarizada com a partilha, a não ser partilha de dados entre parceiros, mas partilha de dados com terceiros fora do âmbito da nossa investigação. Eu não estou muito familiarizada com isso, embora já tenha recebido alguns pedidos. O máximo que tenho é, de facto, os pedidos de algumas revistas, né, que nos vão pedindo a partilha de dados, e nós temos, e aí assim, às vezes sinto-me, lembro a primeira vez que isso aconteceu, que ter que formatar toda a minha base de dados para quem quer que seja que vai ver, perceba o que ali está e não seja só para mim, não é? Por isso, esse é um cuidado que é um desafio para mim, porque, entretanto, já adquiri hábitos menos bons que tenho que os reformular porque reconheço que há caminho ali para melhorar. O outro prende-se ainda com algo em que eu sinto que já dei bastante espaço, mas que ainda tenho muitos mais para dar, que é dentro dos aspectos éticos e legais. Identificar corretamente o que é sensível, o que não é, o que pode ser partilhado, o que é que não pode, e como é que esta partilha vai ser gerida é algo que na minha cabeça ainda não está muito claro, ainda não se sinto muito segura para dar este passo e por isso é um desafio que tenho aí pela frente. E por fim, o armazenamento dos dados, porque começa a ter grandes bases de dados e os repositórios são fundamentais para isto, mas repositórios que controlem o acesso, a partilha e a manutenção destes dados, eu ainda não estou muito por dentro. Então, estamos andado à espera que as instituições também avancem com isso, não, certo? E pronto, acho que é um desafio global, não é só tão individual, é um desafio global, os repositórios de dados com informações muito objetivas quanto ao acesso e à utilização. E, entretanto, você ainda tinha mais uma pergunta, não foi? Uma pergunta muito interessante, que é se a partilha de dados faz sentido na ciência. Pergunta bonita. É para aí que caminhamos, quer a gente queira, quer não há outra hipótese, certo? Se até aqui ainda há muitas revistas que vão recomendando a partilha, eu acredito que não tarda muito, será uma imposição. E não haja dúvida que a partilha de dados em ciência vai permitir trabalhar com muito mais transparência, vai permitir acelerar a evolução e o desenvolvimento do conhecimento, mas acima de tudo vai evitar a replicação de esforços que às vezes andam todos a fazer o mesmo. E por isso eu acredito que sim, que faz toda a diferença e não podemos andar para trás, isto é para a frente. Pronto, e agora estou à vontade para me fazerem falar aquilo que acharem que é útil ou que eu possa esclarecer alguma coisa. Muito obrigada, professora Amélia. Acho que é bastante esclarecedor. Vou deixar aqui aberta o Q&A e vou pedir às pessoas também para que tenham dúvidas, que vão aqui fazendo as perguntas. Eu acho que de facto é muito bom ver que isto é um caminho e acho que explicou muito bem. Ou seja, nós começamos, vamos fazendo se calhar uns primeiros erros de uma vez e da segunda ou do terceiro projeto nós até já vamos com um avanço muito, muito à frente e acho que é muito bom termos esta partilha porque não temos que ser perfeitos, acho eu, da primeira vez, mas acho que com o tempo vamos melhorando e essa questão que fez. Portanto, tenho uma questão para si, que é, falou que tem dados sensíveis e acho que isso é um ponto fulcral, principalmente nesta área da ciência, porque acabamos, das ciências da saúde, mais tarde ou mais cedo, acabamos sempre por gerir dados de humanos. Como é que é os seus cuidados que têm a gerir os dados durante o projeto mesmo, durante o armazenamento, que cuidados é que têm para acautelar esta parte dos dados sensíveis? E assim, a anonimização é fundamental. Por E definem, isso, por exemplo, pessoas que podem aceder, têm acesso a essa questão, a quem é que tem acesso às pessoas que são? pois, é a tal situação em que eu tenho que crescer um bocadinho. Tenho sido a responsável pela recolha de dados, sou eu que faço a codificação e a anonimização. Depois dessa codificação, os alunos, que essencialmente trabalham muito com alunos, não é? Têm acesso às bases de dados para fazerem a análise, a interpretação e o tratamento dos dados em si, mas
eles já só têm acesso com a base anonimizada. Uhum. O Já é com link código, está não é? comigo. Exato. Sim. Se usa alguma ferramenta para anonimizar os dados. Não. Sei que existem, não tenho tido também muito tempo para me enturmar, porque assim, eu não sou propriamente da era destas novas tecnologias e sempre que surge uma ferramenta nova, eu se calhar perco um bocadinho de tempo a me enturmar na sua utilização. Então, a minha estratégia tem sido, vai pelo caminho mais simples. Na parte da comunicação, eu não quero cá telemóveis, eu vou presencialmente falar com as pessoas. Na parte da anonimização, é número. O código é por número, vou a uma escola, por exemplo, registro sempre tudo em papel, é muito mais fácil para mim, até porque tive uma má experiência com registros digitais com crianças, que todas para isto fomos todos para uma sala de tecnologia, eles também professores, sim, mas a gente trabalha, eu também estava a ter umas aulas de computadores, até é fixe para eles. Não clicaram no envolve, no devolves, que a casa tinha a pasta vazia. Por isso não tenho uma boa experiência, pois também trabalho muito no interior, há alguma relutância, por exemplo, à resposta a questionários digitais. Por isso eu tenho uma trabalheira louca na parte de transpor depois para plataformas digitais. Mas a recolha é sempre em papel. Depois eu codifico numeração numérica, são mais simples. Ficam aleatórios para não se identificarem crianças da mesma turma. Faço, pronto, vou a uma escola, trago 200 dados. Estes 200 dados são todos aleatorizados e começo a numerar, a codificar por número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí fora. E é assim que eu tenho feito. Ok, obrigada. Temos também aqui uma pergunta da Clarissa, que é onde é que estão gravados os dados ou onde é que são depositados? Não são. Estão todos no Ainda. meu computador. É um dos meus desafios. Os meus desafios é de facto porque porque começa a ter volume de dados muito grandes, que preciso de facto fazer uma melhor gestão quanto ao armazenamento de dados. Até que já tive também uma experiência de perda de dados, por isso agora faço sempre 3 backups para não perder os dados, mas estão geridos em instrumentos e computadores pessoais ou de trabalho. Também acho que estamos a trabalhar nisso também a nível de infraestruturas para termos um apoio Exato. institucional. Não, eu estou com essa promessa de que a UVI vai ter um bom repositório. Acho que o Centro de Competências também nessa também tem um aí, portanto estamos todos a caminhar. E agora só uma última pergunta antes de passarmos ao professor Ricardo, que é que solução de armazenamento... pois já falou um bocadinho, que é que solução de armazenamento utiliza para os dados em bruto que ainda se possuem dados sensíveis e se procede à eliminação dos fecheiros em bruto após a anonimização. Sim, elimino mesmo, até porque, por exemplo, por uma questão de discriminação, por- muitos dos dados que recolhemos são dados individuais, criança por criança. Por exemplo, medir a acuidade visual, a capacidade de discriminação de visão ao longe. Por vezes participam crianças que não faz sentido integrarem no estudo, ou porque têm deficiência cognitiva e são respostas muito subjetivas e por isso vão criar vieses, não devem ser interpretadas, ou porque são de facto crianças, porque já tive 1 ou 2 casos com características invisuais e por isso a metodologia que levámos não era adaptada para aquela condição. Sim, no dia da recolha, a criança é tratada como os outros. Não há cá discriminações, faz o roteiro tal e qual, só que nem sequer, esse papel nem sequer vai para casa. É logo eliminado ali, o professor sabe dessa situação, não, vem até com os amiguinhos, faz o mesmo circuito que fazem os amigos, não vai ser discriminado, mas pronto, este dado o pai sabe que não é para ser tratado. É. Ok, ok. Muito obrigada. Agradeço a sua disponibilidade e a sua presença e o seu testemunho também. Convido a ficar também até ao final da sessão e para também ouvirmos agora então o professor Ricardo Agarês, que é, vamos agora mudar de área, é uma área completamente diferente,
que é arquiteto e historiador de arquitetura, é investigador principal no ISCTE, nomeadamente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e tem o papel de coordenador em vários projetos também no âmbito da arquitetura, e hoje vem-nos contar também como é que ele aplica as suas boas práticas a esta área que é tão diferente da primeira que ouvimos, mas também tão interessante. Portanto, o palco é seu. Olá, bom dia, obrigado. Estão-me a ouvir bem, não estão? Sim. Ahm, sim, não podia ser mais diferente. As preocupações têm pontos em comum, de facto, com a apresentação anterior, mas é muito interessante ver a diversidade de campos em que em que se aplicam as preocupações sobre os dados e a gestão dos dados e a questão dos dados abertos. Eu vou partilhar para já uma imagem, uma página, assim, não vou fazer uma apresentação, pronto, estruturada com um PowerPoint, mas vou conseguir aqui partilhar com vocês exatamente este Firefox aqui. Se calhar sugerir só. Tá aqui. Estamos a ver. Estão a ver, e estão a ver com esta barra no meio ou não? É que eu tenho aqui a barra mesmo em cima da imagem, mas Não, isto não, não aparece no vosso. só está o browser. Nunca sei porque eles vão mudando isto. Pronto, está o browser, excelente. Eh, os projetos em que eu tenho estado mais envolvido ultimamente resultam depois, tem um dos principais instrumentos de outreach numa plataforma que está online e vocês todos podem encontrá-la neste momento, chama-se Arquitetura Aqui, conjuga o produto de dois relativamente grandes projetos de investigação, um financiado pela FCT que teve um contexto só português, nacional, neste caso as zonas do Alentejo e do Algarve, e um projeto financiado pelo European Research Council que ainda está em curso. O projeto da FCT já encerrou, o projeto do WERC continua, com uma starting grant que permitiu um trabalho a nível ibérico, portanto, com comunidades estudadas em Portugal e em Espanha, em algumas regiões de Espanha e no restante país de Portugal, que não o Alentejo e o Algarve. Portanto, isto é aquilo que vocês podem encontrar neste momento em online. Já temos bastante dessa investigação vertida. Só muito rapidamente, o que nós quisemos fazer foi perceber formas de tornar a história da arquitetura relevante para as comunidades participarem na gestão do seu ambiente construído e especificamente dos seus equipamentos de utilização coletiva, desde os centros de saúde até às casas do povo, até aos quartéis de bombeiros voluntários, até alguma habitação apoiada, o mais variado tipo de equipamentos de utilização coletiva. Isto é um grande, enfim, é um termo um bocado técnico do campo da arquitetura, e que nós muitas vezes tentamos depois traduzir para coisas mais simpáticas. E mais de comunicação, como dizia antes a Amélia, a importância da comunicação nestes projetos é fundamental. Nós queremos então perceber como é que a informação histórica sobre estes edifícios pode ser relevante para atividades de reapropriação e de gestão deste património. Desculpem lá, mas eu agora estava aqui à procura do rato que não encontro para passar para o outro tab. Não está a ajudar, não consigo, por alguma razão, passar para o outro. Ih, perdi o rato. Já voltou. Está aqui. Em cima. Temos neste momento 96 comunidades tratadas em Portugal e em Espanha. Claro que muitas delas, se vocês forem ver, se concentram no Alentejo e no Algarve, dada esta incidência geográfica de um dos projetos. Só numa panorâmica geral, temos quase 3.000 obras. Obras são edifícios ou conjuntos de edifícios levantados. Quase 2.900 processos. Eu estou só a mostrar coisas que dizem respeito mais diretamente a dados.
e uma coisa que chamamos notas de observação ou conversação. Temos cerca de 180 destas registros. Isto são coisas que nós utilizamos neste tal exercício de tentar perceber como é que a informação pode ser relevante para as pessoas. Isto inclui a transmissão da informação, mas também a recolha da informação. Ou seja, isto é também um exercício, em grande medida, de ciência cidadã. Neste caso, nós chamamos-lhe até história cidadã, e de perceber como é que a cidadania pode contribuir para fazer a história destes edifícios. Nós utilizamos métodos convencionais de história, como, por exemplo, a investigação em arquivos e em fontes bibliográficas, em conjugação com métodos participativos de auscultação e provocação das memórias e das experiências das pessoas sobre estes edifícios. Na medida em que nós, na história tradicional, só conseguimos documentar normalmente até à inauguração do edifício, ou se há algumas intervenções posteriores importantes. Mas não conseguimos, porque a história não nos permite isso, trazer a parte da experiência do utilizador. E, portanto, essa parte é obtida através de conversas e de recolha de testemunhos com as pessoas. Neste sentido, então, temos dois grandes tipos de dados neste trabalho, e isto, só para dizer que começa a resultar daqui desta conversa, claro que para nós os dados são essenciais e os dados estarem abertos é essencial. Ou seja, todo este projeto, esta coisa que agora chamamos arquitetura aqui, tem como premissa essencial que é ciência cidadã e, portanto, tudo isto é para estar online, aberto. E, portanto, há aqui uma série de coisas que nos obriga, de fatores que nos obrigam a ter em consideração a necessidade de abertura dos dados. Porque o próprio projeto exige isso. Não, eu costumo dizer assim, de uma forma muito coloquial, que nós não queremos ter gavetas com material de investigação. Nós queremos todo o material de investigação online. E isto é uma provocação até para academicamente, não é? Porque muitas vezes a história e a arquitetura também são feitas de feudos, como dizem os ingleses, não é? Portanto, pequenos cotadas que as pessoas controlam muito bem. Eu trato de arquitetura colonial em Moçambique, tu tratas de arquitetura dos postos de correios em Portugal, e as pessoas guardam muito ciosamente a informação sobre esses domínios, e este projeto pretende exatamente romper essa tendência e apropriar-se inteiramente desta nova era da partilha de dados. Portanto, isto é essencial desde o início, desde as candidaturas, das fases de candidaturas dos projetos, essa vertente de disseminação dos dados era essencial, está escrita, digamos assim, não é um afterthought, não é uma coisa que nós venhamos depois e pensar, agora como é que vamos fazer isto? Não, é exatamente, está lá na raiz. E, portanto, nós temos dois tipos de dados, os testemunhos orais, assim, grandes tipos, não é? Os testemunhos orais, que são aquilo que depois vertemos aqui online naquilo que chamamos as notas de observação ou conversação, ou seja, cada uma destas notinhas tem lá dentro um registro da conversa que foi tida com esta pessoa. Já vou explicar, mas posso já dizer, evidentemente, que aqui há um consentimento para se ter isto aqui, não é? Porque depois há uma série de protocolos que nós seguimos para chegar ao momento de ter esta disseminação aqui feita. E então esta conversa está depois associada a uma série de obras e onde nós temos então vertida, cozinhada esta informação com aquela informação histórica que nós obtivemos das fontes, e então fazemos o encontro das coisas, não é? E construímos aquilo que chamamos uma construção coletiva de informação, uma construção coletiva de história sobre estes edifícios. O outro tipo de dados históricos, dados que nós temos, é claramente o dado histórico, que neste caso estão aqui mais bem, digamos, espelhados mais convencionalmente nos processos de arquivo, que no nosso caso são essenciais, e, portanto, estas são, que vocês estão a ver aqui, são notas de leitura de arquivo. Isto é o típico exemplo de coisas que normalmente as pessoas têm nas gavetas e que nós fazemos um esforço enorme para ter publicado online.
de maneira a que qualquer pessoa possa, hoje, pegar nesta informação e utilizá-la na sua investigação. Portanto, há aqui também uma vertente de serviço público da informação e da investigação que, digamos que não é muito comum ainda, mas eu acredito que seja cada vez mais comum, como dizia a Amélia, nós estamos nessa direção e nessa senda. Bom, temos estes dois tipos de dados, temos formas de protocolar e de articular a filtragem destes dados para depois a publicação. E permite-nos então ter um controle e validação dos dados. Temos por trás disto há uma plataforma, uma base de dados, portanto, enfim, não vou agora poder mostrar isto, mas só aqui um glimpse, não é? Isto é o lado do back-office, portanto, nós carregamos a informação na plataforma e depois ela tem então uma visibilidade online diferente. E essa ferramenta da base de dados, claro que permite a ocultação ou a publicação das coisas, a vários níveis, não é? Portanto, há vários tipos de informação que aqui estão que podem ser ou não mostrados conforme a nossa filtragem. O que é que nós temos pensado? E uma preocupação, se calhar vou já passar para as lições e para os desafios, não, claramente não vou conseguir cumprir o tempo. Só uma referência muito breve a uma coisa que é um investimento também muito grande que nós fazemos em relação aos dados, que é a possibilidade de articular estes dados com o repositório, tanto do ISCTE quanto o Zenodo. Portanto, nós temos dois níveis de repositório e eu vou já referir-me às vantagens e à importância desta articulação com os repositórios. Para já temos, numa primeira instância, temos o repositório do ISCTE, que existe e está desenvolvido, e depois temos um repositório que é o repositório Zenodo. Vou só aqui abrir a ligação deste registro, por exemplo, ao repositório do ISCTE que está aqui. Não está, não. Não é aqui que está o repositório ISCTE. Eu agora provavelmente não vou encontrar com maior rapidez e peço desculpa, não está aqui, eu também não vou perder tempo com isso, só para referir então que nós temos dois níveis de repositório. O primeiro é o repositório ISCTE e depois os gestores do repositório ISCTE fazem a filtragem destes dados para o repositório Zenodo. Estes repositórios têm grande importância a vários níveis para nós. Desde logo porque permitem uma manutenção permanente, virtualmente permanente, dos dados, não é? A nossa base de dados é mais frágil nesse sentido, ela existe enquanto nós pudermos suportar a sua existência, até a nível financeiro, mas o Zenodo e o repositório ISCTE têm uma longevidade mais garantida maior. O Zenodo, nomeadamente, funciona junto do CERN, em Genebra, portanto, em princípio, tem uma garantia de longevidade ainda muito maior. Por outro lado, ao colocarmos aquilo que nós chamamos de datasets do projeto, do Arquitetura Aqui, dentro do Zenodo e do repositório ISCTE, nós estamos também, de certa maneira, a arranjar uma forma que é mais ou menos artificiosa de validar academicamente estes registros. Infelizmente, a ciência cidadã ainda não está tão articulada com a academia de modo a permitir uma validação de produtos de outreach pela academia. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Estas entradas que vocês têm aqui, esta enorme quantidade de verbetes que vocês têm nesta base de dados, por exemplo, que foram fruto do trabalho de investigadoras e investigadores durante meses, não têm ainda uma validação académica reconhecível, digamos assim. Não tem eu colocar aquilo, ou as minhas investigadoras, os meus investigadores colocarem aquilo como um link para uma plataforma online, não lhes dá, digamos assim, os brownie points académicos que poderia dar. E então aí entra o repositório ISCTE e o Zenodo, porque ao atribuírem um DOI, e considerando isto como um dataset,
ele fica com um DOI e além de ele ficar disponibilizado, que também fica, que ele também está disponibilizado pela nossa plataforma, mas está disponibilizado no Zenodo de uma forma muito mais ampla, porque o Zenodo é acessível, digamos, e está muito mais disseminado. Além disso, ela está, tem-lhe atribuído um DOI. Portanto, cada um destes datasets que estão aqui abertos para todo mundo em forma de CSV, portanto, em forma de fecheiro Excel, pode ser, pode poder ser descarregado e acessível, ele tem um DOI e, portanto, pode ser carregado e também relacionado com os perfis de investigador, por exemplo, no Ciência UL, no nosso caso, ou no Ciência Vitae. Portanto, ele conta, digamos assim, de uma forma diferente para a produção académica destas investigadoras e destes investigadores. Isso é, de facto, bastante importante. Isto leva-nos diretamente às lições aprendidas e aos desafios futuros que vocês me pediram para ter em consideração. Um grande desafio para nós é a categorização de dados qualitativos. Porque nós temos aqui, sobretudo, dados qualitativos. Claro que eu vos digo que nós temos 3.000 obras, isso é fantástico, mas isso não diz muito, quer dizer, diz do nosso esforço, mas não muito mais. O que nós temos muito são dados qualitativos. Estas notas de leitura que se vêem aqui, este registro de entidades que aqui estão, estas inúmeras pessoas, coitadas, que estão enterradas na história e que nós agora tentamos trazer à superfície, não é? E, de certa maneira, nobilitar o seu papel nos anos 70, 60, 50, em Portugal, enfim, em Espanha também. Isto são dados, sobretudo, qualitativos. Estas são as nossas notas de leitura de um processo de arquivo. E, portanto, não é tanto uma questão aqui de dados pessoais, há aqui, sobretudo, dados qualitativos. Mas como é que se gerem estes dados qualitativos? Como é que se categorizam e como é que se tratam os dados qualitativos, sobretudo prementes e pertinentes na história e nas ciências sociais? Isso é uma coisa que nós encontramos muitas vezes. Está tudo muito direcionado ainda para as ciências exatas, para as ciências naturais, para as ciências da saúde, etc., e muito menos para as ciências sociais e humanas, e, portanto, acho que há aqui um desafio, uma lição. A outra questão que nós nos deparamos sempre foi a questão dos consentimentos informados. Quando vamos recolher estes testemunhos, muitas vezes estamos em aldeias a conversar porta a porta e é muito difícil trazer uma folha, neste caso nós também trabalhamos sempre em papel, Amélia, nós não levamos, enfim, carregamos a informação aqui, mas quando estamos na aldeia, nós estamos com um papel na mão. Um papel que tem 3 páginas e explicar antes de mais, antes de ter a conversa, que aquela pessoa vai ter que assinar uma coisa que tem 3 páginas, é quase impossível, digamos assim. Portanto, isso tem invalidado muitas conversas, ou seja, muitas conversas que nós temos não podemos depois transcrever, processar, usar a informação que nos é transmitida. Devo referir que não é informação de dados pessoais, não é normalmente informação. Nós falamos sobre a utilização dos edifícios. Se era aqui a sala, se era ali, confortável, desconfortável, o telhado, se vinha a pé para a escola, etc. Não são coisas que digam respeito, enfim, claro que dizem respeito à vida das pessoas, mas não são dados pessoais. Portanto, há aqui uma diferença grande nesse sentido. Nós temos, portanto, uma dificuldade que é de ter que estudar formas de consentimento diferentes, que não sejam necessariamente escritas. E agora estamos a considerar a possibilidade de usar os consentimentos orais como uma ferramenta privilegiada e não o escrito. Isso depois há uma problemática sobre o registro do consentimento oral também. E, finalmente, uma lição é que nós precisamos de tempo para a formação sobre esta questão dos dados. Eu digo isto em nível da equipa, não é? Quando eu criei uma equipa, ou 2 equipas neste caso, cada uma para o seu projeto, não posso dizer que tenha alocado ali um tempo de formação sobre dados, sobre a gestão dos dados. E, portanto, isso foi tendo que ser incluído, integrado no tempo de investigação e de escrita, etc., mas deveria ter sido logo pensado de antemão na necessidade da formação e também de encontrar pessoas, que nós temos, de resto, no ISCTE, pessoas
que quando estão disponíveis e existem, mesmo com uma das tarefas que têm é dar-nos ajuda nesse sentido. Mas, portanto, tornar esta ligação entre as equipas de investigação e essas formações mais eficazes. Desafios futuros. Uma coisa que é muito importante é a clarificação da questão dos dados pessoais na investigação histórica, porque há um entendimento, e eu partilho esse entendimento, de que quando nós temos pessoas como, neste caso aqui, todas estas pessoas relacionadas com a apreciação deste projeto em sede de entidades oficiais nos anos 70, estão em categoria, estão em qualidade, estão na capacidade de oficial e, portanto, não pende sobre elas a questão da proteção dos dados pessoais. De resto, estes processos que nós não lemos não têm quase dados pessoais, mas de vez em quando têm. De vez em quando existem os dados pessoais e, portanto, isso causa inúmeros constrangimentos, nomeadamente de desconhecimento, trazidos pelo desconhecimento, porque muitos dos arquivos que nós usamos ou não estão, como é que se diz, equipados humanamente com pessoas que tenham já a formação necessária para perceber qual é a implicação dos dados pessoais, muitas vezes não conhecem sequer o que lá têm, ou seja, a documentação não é conhecida das pessoas, de maneira a poderem dizer, não, isso não tem dados pessoais ou tem dados pessoais, o que faz com que as pessoas muitas vezes não queiram dar acesso a essa investigação por medo de consequências possíveis. Portanto, há uma grande falta de conhecimento sobre o que é exatamente qual é, agora já acho que já não necessitamos da partilha, qual é a linha entre o que são dados pessoais e os dados que nós podemos usar na história? Na premissa de que nós não podemos fazer história com base em sujeito A, sujeito B, sujeito C. Não é? De vez em quando, em história, há assim uns sonhos loucos de pessoas que são obrigadas a escrever dissertações sem dizer os nomes. Isso em história não existe, não é possível. Portanto, não se pode falar da influência de A sobre B, não é? É impossível fazer história assim. Portanto, a questão dos dados pessoais é mesmo muito importante para a investigação histórica e tem que ser esclarecida, tem que ser trabalhada, tem que ser aprofundada muito mais. Porque andamos todos ainda um pouco perdidos, sobretudo nesta fronteira entre as fontes e a escrita, não é? E a publicação. Problema. A preservação digital a longo prazo é uma questão também importante. Portanto, nós temos repositórios que têm algumas garantias sobre a preservação a longo prazo, mas não são, enfim, às vezes não são inteiramente claras, e também a sustentabilidade das nossas plataformas. Quando criamos, como é o nosso caso aqui, nós criámos uma plataforma e agora está à minha responsabilidade de manter essa plataforma até à minha demais, à minha morte, provavelmente. Finalmente, é o reconhecimento académico dos dados. Portanto, há a questão da produção de dados e da partilha de dados, que eu acho que é essencial. O Open Access, o acesso aberto, é essencial no nosso futuro. Nós, neste momento, temos os bots a absorver, não é? A aspirar dados. E, portanto, não faz sentido já nós não trabalharmos conscientemente no controle dessa operação e na partilha desses dados. Mas para isso também nós temos que pensar como é que isso se articula com a parte académica e o reconhecimento da produção académica. Porque a produção académica não pode, parece-me a mim, continuar em paralelo e sem se tocar com os dados. Parece-me que não faz muito sentido. Porque muito investimento da investigação neste momento, hoje em dia, é feito nesta produção e na partilha dos dados. Portanto, uma coisa é nós irmos a um arquivo e fazermos uma leitura de um processo e depois fazermos uma gavetinha e está lá aquilo, uma fecheiro, um folder, uma pasta no nosso computador. Uma coisa muito diferente é estarmos a pôr aquilo online. É o triplo do trabalho e, portanto, esse trabalho tem que ser reconhecido academicamente, não é? Nós não podemos chegar ao fim de um projeto e pensar, temos aqui este fabuloso set de dados que está disponível e toda a gente pode usar
até, enfim, durante 20 anos podem usar estes dados, mas eu não tenho escritos os papers que preciso de escrever, os meus investigadores não puderam escrever os papers porque fizeram esse trabalho. Não é? E, portanto, é possível, é insustentável esta situação. Também porque os dados são produtos com análise crítica. No caso da história, por exemplo, estes dados que vocês viram ali um vislumbre, são produzidos com análise crítica. Não é uma. Quando nós falamos em dataset aqui, também não estamos a falar de coisas que são números de medições de instrumentos do laboratório, que eu também não questiono que sejam intelectuais. São produtos intelectuais, mas, enfim, há uma parte de máquina a ler aquilo, não é? Aqui, ainda até ver, não há nenhuma máquina a ler isto. Isto é tudo. Pronto, portanto, isto também tem um lado de facto, de dados qualitativos também no sentido da análise e da filtragem intelectual sobre eles. Não, acho que não vale a pena, para mim, já dizer porque é que eu acho que é essencial o Open Access, não é? Porque isto é uma. Vocês tinham aquela pergunta: partilhar dados de investigação faz diferença na ciência? Era isso. Não é? Portanto, acho que fica bastante claro da minha intervenção. Não preciso ser Obrigada. convertido a essa ideia. Acho que percebemos, já obrigada pela sua partilha. Acho que foi muito bom ver assim também na prática e em articulação das diferentes bases de dados que utiliza. Nós já temos aqui algumas perguntas no chat, portanto eu vou passar às perguntas. E se alguma depois estiver aqui um bocadinho descontextualizada, depois eu também peço aqui para dizerem a que parte é que foi, porque elas foram caindo conforme a discussão. Portanto, é quando fazem o depósito dos dados no repositório, incluem estas notas da leitura dos documentos. Sim ou não? E elaborar. Está sem som. Sim, incluímos, portanto, neste momento, bom, isto como foi esta questão do repositório do Zenodo, nomeadamente, e do repositório do Isqueté, é uma coisa que nós estamos a adaptar-nos aos formatos que já existem nos repositórios. Portanto, nós não é, a nossa ficha de leitura foi integrada nos formatos que já existem e, portanto, nós consideramos-la um dataset. E, portanto, sim, esse dataset, neste caso é um ficheiro Excel, CSV para ser de acesso aberto, tem uma série de colunas e de linhas que foram exportadas, o conteúdo desse Excel foi exportado da nossa base de dados, convertido em Excel e feito o upload para o repositório, com metadados no repositório. Não é? Portanto, no repositório nós inserimos depois uma série de informação de metadados essenciais na submissão portanto, isso são submissões dos registros para o repositório, que depois são validadas internamente no ISCTE e depois depositadas no Zenodo. Portanto, sim. Sim. Pronto, então Catarina Oliveira pergunta: os dados que foram levantados dizem respeito apenas aos dados do processo administrativo ou também no processo técnico? Tudo, sim, processo técnico e administrativo, sim. Sim. Isso é uma questão para quem está mais dentro da história da arquitetura. Normalmente as pessoas vão atrás do projeto, querem saber o arquiteto, querem saber às vezes a data e querem saber muito pouco mais, infelizmente. E nós queremos saber tudo. Quem pagou, quem encomendou, quanto custou, porque é que não foi aprovado, porque é que foi aprovado, as misérias, porque isto é um projeto sobre as misérias de Portugal e Espanha, não é? São as necessidades dramáticas destas comunidades. Não é uma coisa bonita de vamos fazer um centro de congressos para publicar numa revista de arquitetura. São coisas muito básicas, muito, muito essenciais. Enfim, os sanitários públicos da vila. É isso, é desse nível para cima, digamos assim. Sem nenhum desprimor para os sanitários públicos de Vila nenhuma. E também a Catarina pergunta se todos os arquivos consultados eram públicos. Sim, Sim. sim, sim, são todos públicos. Sim. Ela só fez aqui uma nota que deve ser a última parte, que é: poderá ser possível utilizar o registro de autoridades de modo a não ser individualizado um indivíduo. Pronto, só que uma pequena nota que Sim, ela fez. pode, sim, pode. Nós podemos omitir um indivíduo na nossa plataforma por trás, no nosso back-office, nós podemos omitir qualquer indivíduo, sim. Não sei se era isso a pergunta, mas se eu Acho que era só diria assim assim, uma sim. pequena nota.
No fecheiro de autoridades. Pronto, Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Era isso. Ela confirma que era mesmo Ok. isso. Estava a perguntar. Mais alguma dúvida por parte da Se, audiência que gostavam de ver esclarecidas? Também para a se, doutora se Amélia? alguém tiver alguma questão mais particular, técnica ou desenvolvida, escrevam-me um e-mail e eu ehm, prometo responder logo que possa. Bem, também julgo que estamos aqui a chegar Pois, à nossa horinha para cumprirmos as horas e não andarmos sempre atrasados, como é costume nas nossas reuniões e para irmos todos almoçar. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade também em estar aqui, a partilhar os vossos casos, o vosso percurso de aprendizagem, que eu acho que é isso tudo que demonstra, é que estamos todos num percurso de aprendizagem e que estamos a melhorar para tornar mais aberta.